gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os modos e tempos verbais em textos noticiosos e argumentativos. Tempos e modos verbais. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É essa classe mais rica em variação de forma ou acidentes gramaticais através de um morfema chamado desinência, modo temporal, são marcados o tempo e o modo de um verbo. Vejamos mais detalhadamente. O modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Rigorosamente, são 3 os modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Porém, alguns gramáticos incluem também como modos verbais o particípio, o gerúndio e o infinitivo. Alguns autores, no entanto, as denominam formas nominais do verbo. Segundo o gramático Rocha Lima, existem algumas particularidades em cada uma dessas formas que podem impedir-nos de considerá-las modos verbais. O infinitivo. Qual a particularidade do infinitivo? Ele tem características de um substantivo, podendo assumir a função de sujeito ou de complemento de um outro verbo e até mesmo ser precedido por um artigo. O gerúndio. Vamos à característica do gerúndio. Assemelha-se mais a um advérbio, já que exprime condições de tempo, de modo, condição e lugar. E o particípio? Ele possui valor e forma de adjetivo, pois além de modificar o substantivo, apresenta ainda concordância em número e gênero. Vamos às formas nominais do verbo. O infinitivo, o gerúndio e o particípio são chamados de formas nominais porque, além do seu valor verbal, podem desempenhar a função particular de nomes. Veja o infinitivo. Pode ser considerado substantivo. Quando eu falo fumar faz mal à saúde, esse fumar está com sentido de o fumo. O gerúndio. O gerúndio pode ser considerado adjetivo ou advérbio. Exemplo, lavei os pratos com água fervendo. Essa água estava fervente, né? Uma característica da água. Particípio pode ser considerado adjetivo. Suelen está agitada. Agitada tem a função de adjetivo. Vamos ver? Identificamos as formas nominais do verbo por meio das desinências, ou seja, das terminações. Terminando em R, o verbo terminando em R, ele está no infinitivo. Exemplo, jogar, comer e sair. Terminando em dó, o verbo terminando em dó, ele está no particípio. Jogado, comido, saído. Quando ele termina em NDO, este verbo, ele está no gerúndio. Exemplo, jogando, comendo e saindo. Mas voltemos aos modos verbais propriamente ditos. Modo indicativo. O que é o modo indicativo? O verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Já o modo subjuntivo, ao contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, a incerteza, trabalhando com remotas possibilidades de concretização da ação verbal. Já o modo imperativo, o imperativo apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele nos dirigimos diretamente a alguém em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta ou estas pessoas ou pessoa façam ou faça. Pode indicar uma ordem, quando você vê um verbo
que indicam uma ordem, um pedido, um conselho, etc. Dependendo da entonação e do contexto em que ele é aplicado, esse verbo está no modo imperativo. Vamos. Os modos do verbo. Os modos indicam as várias formas que um fato pode acontecer. Como já vimos, o indicativo ele exprime um fato certo, que está acontecendo, aconteceu ou que vai acontecer. Vamos aos exemplos. Chegarei cedo. Paulo chegará amanhã. Já o modo subjuntivo faz referência a um fato incerto, hipotético, duvidoso. Talvez chova. Se você viesse, seria bom. No modo imperativo, já exprime uma ordem, um conselho, um pedido, uma proibição. Volte logo. Não jogue lixo aqui. Vamos ao próximo. Já o tempo verbal informa, de uma maneira geral, se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. São essencialmente 3 tempos, que são presente, passado, que também é chamado de pretérito, e futuro. Os tempos verbais são presente simples, amo, expressa algo que acontece no momento da fala. O pretérito perfeito, amei, expressa uma ação pontual ocorrida em um momento anterior à fala. O pretérito imperfeito, amava, ele expressa uma ação contínua ocorrida em um intervalo de tempo anterior à fala. Já o pretérito mais que perfeito, amara, contrasta um acontecimento no passado ocorrido anteriormente a outro fato, também anteriormente ao momento da fala. E o futuro do presente, amarei, expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala. E o futuro do pretérito, amaria, expressa uma ação que era esperada no passado, porém que não aconteceu. Vamos a um texto no modo indicativo. Observe, o modo indicativo é aquele que indica a certeza, que o fato aconteceu, acontece ou acontecerá. Vamos lá. Primeiro aqui, fato ou fake. O fato ou fake, g1.com/fato ou fake, é uma iniciativa do Grupo Globo para verificar conteúdo suspeito nas notícias mais compartilhadas da internet. A apuração é feita em conjunto por jornalistas da CBN, Época, Extra, G1, TV Globo, Globo News, Jornal o Globo e Valor Econômico. Nas eleições de 2018, a plataforma é responsável também por checar falas de políticos dadas em entrevistas, debates e sabatinas. Nesses casos, informações verificadas ganham selo fato, fake ou não é bem assim. Denúncias podem ser feitas na página do fato ou fake no Facebook ou via WhatsApp no número 21 97 305 98 27. Este é um texto no modo indicativo. Ele está dando uma informação. Geralmente, o modo indicativo ele é usado em textos de notícias que dão informações. Vamos ao próximo. Texto no modo imperativo. Imperativo que dá uma ordem, um conselho, um pedido. Veja aqui o texto que fala sobre saiba como se proteger contra a dengue. Observe, coloque, olha os verbos já vem como se dando uma ordem ou fazendo um pedido ou um conselho, né? Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Observa aqui não o negativo, imperativo negativo. Não jogue lixo em terrenos baldios. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Mantenha bem tapados tonéis e barris d'água. Jogue no lixo
objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias, etc. Se você não colocou areia e acumulou água no potinho da planta, lave-o com escova, água e sabão. Observe, são todos verbos que indicam uma ordem, um pedido. Vamos ao próximo. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Próximo. Lave semanalmente por dentro com água e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Vamos à próxima. É o texto no modo subjuntivo. Subjuntivo é aquele que indica uma dúvida, uma incerteza, uma possibilidade. Observe no texto da música José, Carlos Drummond de Andrade, né? Nós temos aqui na penúltima estrofe, nós temos muitos verbos usados nesse modo. Se você gritasse, olha a possibilidade. Se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, esses verbos que foram usados aqui, nessa condição, são modos subjuntivos, certo? Vamos. Obrigada por assistir, até a próxima.